Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro aqui com a Isa na cozinha. Estou muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês. E vamos lá, vamos começar então a nossa live de hoje. É sobre um tema extremamente polêmico, né? Dentro da alimentação baseada em plantas, né? As pessoas hoje têm buscado alternativas para comer, enfim, comer menos proteína animal, procurar alternativas para ter uma proposta de uma alimentação mais saudável, e sempre essa pergunta surge, essa dúvida surge, e aí, como substituir? Preciso comer soja? Posso comer soja todos os dias? Qual a melhor forma de comer soja? Soja engorda? E molho de soja? E proteína de soja? Enfim, né? São várias questões, tive algumas sugestões, né, para eu abordar aqui na nossa conversa de hoje, e eu vou falar sobre isso, sim, vou comentar, a gente vai, inclusive, eu vou ensinar a preparar a proteína texturizada de soja, é uma forma de se consumir soja, eu acho que é uma forma legal de consumir, né, claro, a gente vai entrar no detalhe de tipo frequência, devo consumir sempre ou não, enfim, mas falando de um modo geral, é uma forma de consumir soja, se a gente preparar ela de uma forma adequada, a gente consegue ter resultados incríveis, em termos de finalização de prato, de sabor, né, enfim, a gente consegue finalizar várias receitas convencionais, né, só que não convencionais, eu digo, receitas que se utilizam proteína de origem animal, mas a gente pode substituir pela proteína, por exemplo, texturizada de soja, a gente consegue um resultado muito legal. É um tema polêmico, porque o processo produtivo desse alimento tem gerado muitos questionamentos, né? A soja hoje, ela faz parte de um processo produtivo de monocultura, né? Então, a gente tem hoje toda a utilização de grandes áreas produzindo muita soja, esses grãos, de um modo geral, inclusive soja, a gente tem visto, né, que para ter bons resultados na agricultura se utiliza sementes transgênicas, né, e consequentemente essa produção de grãos, ela demanda, né, se utiliza-se muito agrotóxico, e aí vem a questão, e aí, soja é saudável depois de tudo isso? Então, esse é um ponto, né, que eu quero esclarecer antes de a gente entrar na receita, porque essa produção de grãos, né, 95% de tudo que se produz em termos de grãos, né, ou a grande maioria dos grãos produzidos no Brasil não vão para o prato dos vegetarianos, né? Nós vegetarianos não consumimos tanta soja, e também a gente sabe que a gente não precisa de soja, a gente pode substituir esse alimento por outros alimentos do mesmo grupo, e é o que eu vou falar, vou explicar aqui. Mas essa soja produzida, né, em grandes áreas e tal, ela é destinada para alimentar a pecuária, né, os animais, gado, enfim, todos fazer ração, né, então essa soja, ela tem um destino para alimentar os animais e não necessariamente para alimentar nós, né, nós humanos. E claro que uma boa parte dessa soja também é utilizada para fazer óleo, ela é exportada, enfim. Esse é um ponto, né, que eu queria deixar claro. A gente sabe que essa soja modificada e exposta a agrotóxicos, ela realmente não é um alimento que a gente tem que consumir de uma forma... não tem que estar presente o tempo todo no nosso prato, né? Porque realmente a soja, a grande maioria de soja que eu vou consumir, né, no meu dia a dia, ela né, a maioria é transgênica. Raramente eu encontro uma soja orgânica, mas o que a gente tem que entender é que a gente não precisa consumir, né, esse alimento o tempo todo, né? Por quê? Na verdade, se a gente olhar lá atrás, né, por que quando alguém resolve parar de comer carne ou diminuir o consumo de carne,
primeiro alimento que vem como forma de substituição é a soja, né? Se a gente olhar lá atrás, algumas décadas atrás, quando todo esse movimento começou, né, que a gente começou a ter essa necessidade, ou começou a ter esse grupo de pessoas que realmente começaram a fazer essa migração para o vegetarianismo, tinha-se poucos estudos, né? E, na verdade, a gente tinha sempre uma relação, né? Onde se comparava o teor nutricional com um teor nutricional de uma proteína, né? E se falava que essa proteína era uma proteína de alto valor biológico, porque ela continha todo um perfil de aminoácidos que se falava que era equilibrado. Então, qualquer coisa que eu fosse substituir essa proteína, a minha referência era essa, que é que proteína que era? Era a proteína do ovo, a albumina. Então, qualquer coisa que eu for comparar lá atrás, se comparava com essa proteína do ovo. Então, qualquer coisa que fosse fora ou muito distante dessa combinação da proteína do ovo, da albumina, a gente se falava que era uma proteína de baixo valor biológico, uma proteína que não tinha a composição adequada de todos os aminoácidos, né? Mas, depois de décadas e décadas de muitos estudos, muita coisa sendo entendida, né? A gente sabe que, na verdade, primeira pergunta que eu faço, né? Quem disse que essa proteína com esse perfil é a melhor opção para nós, né? Então, a gente também tem que entender por que se falava isso. E segundo, a gente sabe hoje, sim, a gente precisa consumir alguns aminoácidos essenciais, que são essenciais porque a gente não sintetiza dentro do nosso corpo. E esses aminoácidos essenciais a gente consegue, sim, né? Combinando alguns alimentos, alguns grupos alimentares de origem vegetal, e a gente consegue sim, e a gente sabe hoje, em termos, a nível de estudos, quanto desses aminoácidos a gente precisa consumir no nosso dia a dia. E a gente sabe que com uma prática de pensar em combinar em quantidades adequadas esses grupos alimentares, a gente contempla sim esses aminoácidos essenciais. Então, basicamente, quando eu faço essa transição, ou quando eu resolvo retirar a proteína animal, eu quero colocar algum alimento rico em proteína vegetal, hoje a gente sabe que não precisa ser soja, né? A gente pode consumir o grupo leguminosas, então a gente tem dentro das leguminosas, são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, então tudo isso tem também quantidades interessantes de aminoácidos, e quando a gente junta com cereais integrais, e ainda coloca sementes no nosso dia, no final do meu dia eu consigo ter a necessidade suprida dos meus aminoácidos essenciais. Os aminoácidos não essenciais a gente consegue, com substratos alimentares, a gente consegue sintetizar, a gente não necessita de consumir eles, né, diretamente, mas falando basicamente do que é essencial. O essencial é consumir esse grupo de aminoácidos, juntando leguminosa, cereais integrais e oleaginosas e sementes. Então, quando a gente contempla isso no nosso dia, esses grupos alimentares, a gente tá ok. Então, voltando para o assunto soja, eu preciso consumir soja? Não, a gente não precisa consumir soja. A gente sabe que o perfil de aminoácidos da soja é muito legal. Ele tem quantidades interessantes, né, de aminoácidos essenciais, mas a gente não precisa consumir soja todos os dias. Esse é um ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. E aí, né, dando continuidade nas perguntas que eu recebo todos os dias, sabendo disso, eu não preciso consumir soja todos os dias. Essa soja que não é super legal, porque ela é transgênica e rica em agrotóxicos e tal, ela pode aparecer no meu dia pontualmente. Sim, pode, né? A gente tem várias formas de consumir essa soja, que a gente vai utilizar algumas delas aqui, vou falar de todas as formas, tal, mas aí eu queria também trazer uma reflexão para um outro lado, né? As pessoas hoje se preocupam muito com o que vegetarianos comem, porque falam, esse vegetariano come muita soja não é saudável, que na verdade, gente, a gente come muito pouca soja, e quem come muita soja é exatamente o gado que alimenta essas pessoas que ainda consomem proteína animal. E o que tem, né, o que acontece, então? A gente sabe que, por exemplo, os agrotóxicos, eles são lipossolúveis, eles se associam a moléculas de gordura
e essas moléculas ficam, né, acabam tendo uma adesão maior à proteína animal e consequentemente, quem consome a proteína animal acaba indiretamente consumindo muito agrotóxico. Então, a gente tem um perfil de quantidades de xenobióticos presentes na carne muito importantes. Sim, porque toda essa cadeia, né, que até cadeia alimentar que produz os grãos e tal, e o gado come a vida toda grãos, acaba vai se concentrando, né, na carne que é rica em gordura e, consequentemente, quem consome acaba consumindo também esses agrotóxicos ou essas substâncias xenobióticas, né, que é extremamente prejudicial para a saúde, né? Não falando pontualmente, mas, né, com uma exposição frequente e a longo prazo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, se a gente comparar, né, quanto uma pessoa que come carne é exposta aos malefícios da soja, quanto um vegetariano que é exposto, né, a esses pontos, né, que as pessoas questionam, com certeza quem come carne tem uma exposição muito maior, né, a esses fatores do que quem é vegetariano. Mas vamos lá, então o assunto de hoje também é trazer para vocês uma forma de a gente preparar a proteína texturizada de soja. Eu vejo muitos comentários, né, negativos, né, as pessoas chegam, parei de comer carne e comecei a comer proteína de soja e é muito ruim. Então, assim, a grande lance de a gente se dar bem com a proteína de soja, texturizada de soja, preparar de uma forma que a gente torne essa proteína saborosa, né? Então, ela tem um sabor residual assim, de importante. Se a gente não faz o processo direito, fica difícil de comer, né? Ela é versátil, porque aqui eu posso brincar, né? Então, aqui eu peguei a clara, a diferença da escura, que a outra tem corante, né? Então, eu peguei a clara, e aqui eu posso trabalhar com sabores, posso usar temperos para dar cor, né? E aqui eu posso fazer desde sei lá, de um refogadinho, tipo, moidinho, assim, né? Uma proteína com legumes, até transformar em hambúrguer. Enfim, a gente pode fazer um molho que vai acompanhar uma massa, né? Um molho de tomate, enfim, que tenha isso. Então, a gente pode brincar de uma forma que dê um resultado até, né, final da receita, que fique gostoso também. Bom, vamos lá. Então, como que eu preparo isso daqui para ficar legal, para ficar gostoso, né? Então, a primeira coisa, a gente vai hidratar essa proteína de soja. A gente vai hidratar ela. Tem água. Água já morninha, enfim, porque eu vou precisar de água morna para fazer, então eu vou deixar ela agora cozinhando, enquanto a gente vai dar continuidade nos outros processos da nossa receita de hoje. A gente vou deixar ela cozinhando, tá? Vou deixar ela cozinhando por um tempo e aí a gente vai finalizar tudo isso. O que a gente vai preparar hoje, né? Eu vou ensinar vocês a fazerem um salgado, né? Chama hamburgão, na verdade é um salgado que eu fiz muitos salgados desses para vender. Teve uma época que eu participava de feira e eu comecei a desenvolver esses salgados porque aqui em casa ninguém comia mais proteína animal, e aí eu falei, putz, preciso ter lanches, né? Minhas filhas queriam levar para a escola, comer uma coisa diferente e tal, e aí eu falei, vou fazer um salgado, né? Porque a gente não consegue comer nada fora de casa, assim, quando a gente não realmente segue uma linha mais vegana. Porque tudo fora de casa tem ovo, tudo fora de casa tem leite, queijo, enfim, é muito difícil. E aí eu comecei a brincar com isso, porque era um salgado que, tipo, à noite tinha uma sopa, vou comer um salgado junto, né? Podia ser uma sopa e uma quiche, alguma coisa assim. E aí eu fiz isso e ficou uma delícia, né? E aí eu comecei a vender, porque eu percebi que muita gente que está nessa pegada de não consumir ingredientes de origem animal, a gente é carente disso, né? Carente desses tipos de produtos.
E daí eu comecei a frequentar feiras e levar eu tinha uma linha de produtos, né, uns 10, 15 produtos que eu fazia em casa e eu participava dessas feiras para levar como opção, né, de lanche, e eu vendia, assim, tinha gente que encomendava. Então, aqui é uma dica, né, um parênteses, para quem trabalha com isso, trabalha com vender comida, ou quer entrar nessa linha de produtos veganos, é uma dica aqui, né? Esses lanchinhos rápidos fazem falta no nosso dia a dia. A gente não tem opção, a gente não sabe onde comprar, enfim, é bem difícil. Então, eu fazia e vendia resfriado. Muita gente comprava 10, 15 e deixava no freezer para durar um mês, né? As feiras eram mensais, então eu tinha às vezes uma encomenda, a pessoa levava e congelava e consumia durante um mês. E a gente vai no final preparar esse salgado, chama hamburgão, é uma massa de pão integral, né? Pode ser feito um pão, mas a gente vai rechear ela com mini hambúrgueres, né? Então eu fiz ontem esses mini hambúrgueres, a gente vai fazer hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá, já tirei do freezer porque a gente vai precisar ele para rechear. E na hora de rechear, eu não posso esse hambúrguer não pode estar congelado, senão ele vai dificultar o crescimento da massa. Então eu já tirei ele antes para a gente ter esse processo de crescimento da massa do pão, né, que vai ser recheado, para isso acontecer de uma forma mais acelerada. Então, a gente basicamente vai fazer esse salgado, e para isso a gente precisa fazer um pré-preparo, na verdade, da proteína de soja, que eu já hidratei e já está cozinhando aqui, né? Vou deixar cozinhando mais uns minutinhos. E aí a gente vai dar sabor, daí a gente vai criar, né? E aí que é a grande mágica do processo, porque é muito neutra, ela não tem gosto de nada. Se a gente não fizer direito, ela vai ficar sem graça. E aí a gente brinca com sabores, né? Hoje eu vou fazer de um jeito, eu vou dar dicas para vocês cada vez fazerem de jeito diferente, né? A diferença dessa clara para a escura, que a escura ela vai com corante, né? E se você preferir consumir sem corantes, apesar de ser corante caramelo, normalmente corante caramelo ele é natural, acaba sendo natural, mas enfim, a gente pode brincar com os dois tipos de proteína, né? Vamos lá. Então, já começou a formar uma espuma, eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Não sei se vocês conseguem ver, tá bem já cozida, tem uma espuminha que formou uma espuma. E eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho só para ter certeza. Inclusive, a gente começa a perceber que sobe um aroma, né, um característico da proteína de soja. Se a gente não finaliza ela direito, esse aroma ele fica muito forte, assim, é muito desagradável a gente ficar comendo proteína com esse gosto, né? Esse cheiro fica no gosto, assim, é bem ruim isso. Tá joia. Então aqui eu vou desligar. Então aqui eu deixei hidratando rapidinho, cozinhou, e aí eu vou, na verdade, eu vou lavar essa proteína agora. Vou deixar a água escorrendo e a gente vai... Vou lavar. Para tirar esse residual, que tá muito forte. E a gente percebe, inclusive, que essa espuma toda, né? Ela estava saindo, e aí, quando tiver bem sem espuma, já está num ponto ok aqui. Né? Vou lavar. E aqui já está bem, praticamente já saiu todo esse resíduo, essa espuma, e está saindo já bem. Aí agora, vou mostrar para vocês, certo? Agora a gente espreme essa soja, a gente espreme por quê? Porque agora eu vou dar sabor, né? Se eu vou jogar ela direto na panela para temperar, ela não vai
adquirir sabor, ela vai ficar aguada, porque já tem água, e aí eu vou adicionar um pouco de tempero, e aí não vai ficar agradável. Mas no nosso caso de hoje também, por que eu tenho que espremer? Porque eu vou fazer hambúrguer, né? E só tem uma matéria-prima, tanto se fosse feijão, ou no caso a proteína texturizada de soja com muito caldo, eu não consigo resultado legal. Que resultado que eu quero? Resultado de conseguir criar as formas, a forminha de hambúrguer e tudo mais, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tô com a proteína cozida e espremida. E agora a gente vai dar sabor para essa proteína. E aí que começa a brincadeira. Por quê? Porque é aí que eu começo a brincar com sabores, né? Então, eu vou refogar, fazer um refogado. Eu separei aqui alguns ingredientes, porque eu preferi, mas a gente pode brincar com outros elementos. Então, aqui, o refogado de alho, cebola. Eu vou usar azeitonas para dar um sabor e também ajudar a dar o sabor salgado. Vou colocar tomate, eu poderia colocar cenoura, posso colocar abobrinha ralada, né? Eu posso brincar com alguns elementos para tornar isso daqui interessante. Então, eu posso fazer, tipo, a gente vai fazer mini hambúrgueres, mas eu posso fazer hambúrgueres grandes. E aí eu posso brincar, fazer com legumes, por exemplo, colocar vagem, colocar milho, colocar cenoura, enfim, a gente pode, né, trabalhar dessa forma e criar receitas diferentes com o mesmo processo, né? Então, é tranquilo. Então, aqui eu vou refogar alho, cebola. Poderia usar alho poró, para quem não consome alho, cebola, enfim. E a finalização, né, de usar ervas, então eu posso usar manjericão, eu posso usar alecrim, posso usar orégano, posso usar especiarias, né? Enfim, mais picante, menos picante, enfim, a gente pode criar nesse sentido também, em termos de sabor, né? Então, é bem versátil mesmo. Então, aqui eu vou refogar. Bom, só para vocês saberem como a gente vai assar, né? Eu já comecei aqui a nossa live com o forno ligado, então já está pré-aquecido, tudo isso vai acelerar o processo de a gente assar o nosso hamburgão, né? Que é a proposta de hoje, fazer esse salgado. Aqui vou refogar aqui então o tomate e a azeitona. E depois eu adiciono a proteína. E aí a gente vai fazer um refogado, que poderia ser consumido já assim, né? Mas a proposta aqui é fazer esses mini hambúrgueres. E tudo bem. E aí a gente vai usar um outro elemento também, à base de soja, que é o molho de soja, né? Então, respondendo de novo a uma outra pergunta que me fizeram sobre pode consumir soja ou não, enfim, molho de soja. Assim, esse daqui, né, tem uma pegada mais natural, né, vem de um processo que é mais natural, né, é macrobiótico, enfim, tem um processo de fermentação mais natural. Os outros, né, eles também têm a base de soja, mas se a gente comparar em termos de composição, é muito similar, né? E a gente pode ver que os dois tipos contêm uma quantidade importante de sódio, né? Então, esse é o ponto quando a gente fala de molho de soja, tem muito sódio. E as pessoas não consomem um pouquinho, né? Eles, tipo, é um monte, né? Principalmente quando vai comer sushi e tudo mais. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é com quantidade, né? Então, eu uso para brincar, para realçar sabor, né? Que tem, por exemplo, esse daqui tem também glutamato
monossódico, que é um realçador de sabor. Mesmo sendo uma pegada mais natural, ele também contém. Então, às vezes, a gente põe um pouquinho, ele dá uma melhorada no sabor. E eu vou usar ele um pouquinho também nessa preparação de hoje para ele dar cor, né? Porque ele tem essa coloração escura e ele vai me ajudar a chegar onde eu quero em termos de cor também, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado com quantidades, certo? Bom, refogado tá aqui, feito. A gente vai adicionar aqui, então, a nossa proteína texturizada de soja. E aí tá começando a ficar interessante essa proteína, né? Tá começando a ficar com um aroma interessante, já dá vontade de experimentar, inclusive, né? E aí a gente vai deixar refogar aqui. E aí agora eu vou entrar com um pouquinho do molho de soja para me dar um pouco de cor, né? E talvez, mesmo tendo azeitona aqui, talvez eu tenha que colocar um pouco de sal, né? Talvez sim. Vou experimentar, vou deixar ela uma refogadinha aqui. Vou experimentar para ver se precisa colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, sim. Que é importante. E aqui, nesse momento, eu poderia colocar agora especiarias, pimenta, enfim. Eu vou colocar um pouco de orégano, né? A gente falou de orégano. Pode ser fresco, pode ser desidratado. Não tem importância. E aí, isso daqui, gente, já entraria como fonte de proteína de uma refeição. Então, esse refogado já poderia entrar aí como uma preparação para substituir a proteína animal. De uma forma ok, entendeu? Só que a gente vai fazer os hambúrgueres. Então, agora, eu tenho aqui uma assadeira. Eu vou usar um aro, porque eu vou fazer... Eu quero eles de um tamanho que fique legal dentro de um hamburgão, né? Só que se eu pegar esse refogado e puser aqui dentro de um aro, ele vai desmontar. Eu preciso ter um elemento que me ajude a aglutinar tudo isso, né? Que forme que me crie uma condição que quando eu desenformar, isso não desmonte e eu consiga grelhar, por exemplo, né? Ou eu consigo depois manipular isso sem ficar quebrando, né? E eu gosto muito desse ingrediente, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra de uma planta que tem essa característica de sugar a umidade, né? Então, ajuda a aglutinar e forma um gel também, né? Assim como poderia usar para quem não tem, não acha isso, apesar de hoje a gente acha tudo na internet, a gente pode usar uma aveia, por exemplo, eu entraria aqui também, né? Talvez para ajudar nesse processo, né? Qualquer um desses dois daria um bom resultado, até inclusive em termos qualitativos, né? Então, os dois são fontes de fibra e tudo mais. Eu uso o psyllium, eu gosto muito, então é um ingrediente coringa quando eu estou fazendo essas preparações. Então, eu vou, enfim, não, a gente não precisa usar muito aqui, ó. Estou colocando uma colher de sopa de psyllium e ele já vai começar a sugar. E aí vocês vão ver que interessante o resultado, porque só de mexer, deixar ele só o tempo que eu vou usar, que eu vou precisar para dar o formato aí dos mini hambúrgueres, ele já vai começar a formar um gel, né? E é interessante porque realmente ele fica um gel e aí depois, mesmo se eu pegar isso daqui e colocar numa frigideira para grelhar, ele não desmonta, né? Isso aqui é esse resultado que eu quero. Então, vai estar quente ainda, claro, né? Então, a gente
Vou deixar ele descansar. Na verdade, enquanto eu vou mostrar para vocês como que eu faço, só para vocês poderem ver, mas a gente vai continuar a receita para fazer a segunda parte da receita, que é a massa do pão, né? Então assim, eu quero fazer esse hamburgão hoje. Você tem que ter os hambúrgueres meio prontos, né? Porque essa massa, se eu vou não, por que eu pré-preparo antes? Porque eu congelo. Então, eu tenho aqui os hambúrgueres já pré-congelados, agora já estão descongelando. Mas aqui eu tenho os hambúrgueres que eu fiz ontem. E aí fica fácil de eu rechear a massa. Se eu tenho esse refogado, na hora de rechear a massa, não fica legal, porque vai caindo, e aí na hora de realmente moldar a massa, fazer o hamburgão mesmo, eu não consigo um bom resultado, tá? Eu vou fazer aqui uns 2, 3, só para mostrar para vocês, mas a gente já vai dar continuidade para o próximo passo, tá? Senão a gente não termina a live hoje. Mais um, já vou mostrar para vocês. Por exemplo, esses mini hambúrgueres, né? Pensando, se não quiser fazer, ó, então só para vocês verem, né? Então, isso daqui eu vou terminar de moldar, né? Todos, e eu levo para o freezer. Deixo lá, congelou, eu retiro e ponho nos saquinhos. Toda vez que eu for precisar, eu já tenho isso pré-pronto. Então, eu posso desde pegar esses mini hambúrgueres, grelhar e servir como prato principal, ou usar como recheio, que é a proposta de hoje, né? Eu vou terminar isso depois. E agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é fazer essa massinha, né, para a gente rechear, que é o grande lance, né, o grande diferencial de pegar essa proteína e colocar dentro de uma massa de pão. Então, vamos lá, colocando os ingredientes aqui. O que eu tenho aqui? A base dessa massa é massa de farinha de trigo, ok? Então, aqui eu tenho uma parte de farinha de trigo branca. E aqui eu tenho uma parte de farinha de trigo integral. E aí, eu já vou ativar esse meu fermento, né? Então, aqui, como eu já fiz uma parte dessa receita para mostrar para vocês o resultado final, aqui eu tenho 5 gramas de fermento biológico seco, né? Fermento de pão. E aqui eu tenho uma colher de açúcar que eu vou colocar aqui, misturar com o fermento, e eu vou até medir para vocês verem, não precisa de muita água. Vou colocar 50 ml de água para ativar o fermento, enquanto a gente vai misturando aqui o resto, tá? Então, aqui, estou ativando o fermento, né? Misturando aqui o açúcar. Essa água tá morninha, né? É legal, assim, já acelera o processo de ativação do fermento. O fermento gosta de açúcar. Beleza. O que mais eu vou colocar nessa massa? Eu vou colocar... Bom, vou deixar aqui já a assadeira. Eu vou colocar, depois a gente vai começar a fazer os hambúrgueres, né, o hamburgão, e a gente já vai colocando ali para assar. Então, aqui eu tenho o açúcar com o fermento e a água, e aí agora a gente vai adicionar a gordura, então azeite, um pouquinho de sal, bem pouquinho, e basicamente é isso. Essa é a nossa base, a nossa massinha
que vai ser recheada com os nossos hambúrgueres, né? Então aqui, agora é a hora de colocar a mão na massa mesmo, né? Eu vou adicionar então o fermento aqui misturado já. Você pode deixar ele ficar mais ativo, né, ativo, deixar mais um tempinho. Agora a gente tem um tempo, né, que eu vou só concluir aqui com vocês. Então a gente começa aqui a misturar. E aí a gente vai sentindo a massa, tá, gente? A gente vai sentindo a massa. É uma massa que tem que ficar fácil de a gente sovar, né? A gente vai desenvolver um pouquinho o glúten em si dessa massa. Talvez eu precise colocar um pouquinho de água, porque eu já vou transferir essa mistura aqui para minha bancada, porque agora eu vou começar a trabalhar essa massa. Eu já sinto que ela tá seca, né? Eu já vou colocar agora um pouquinho de água, e esse pouquinho é tipo pouquinho, talvez molhar minha mão assim já é suficiente para eu já conseguir trabalhar melhor essa massa, tá? E é claro, a quantidade de farinha não é muito grande, porque eu já fiz metade da receita, né? A metade da receita eu já fiz, porque eu vou mostrar o resultado para vocês, porque senão não ia dar tempo na live de falar tudo e mostrar todas as etapas, porque a gente vai agora, né, trabalhar a massa. E aí eu vou moldar ela, e a gente tem que deixar um tempo descansando, né? Mais ou menos uns 20 minutos, depende da temperatura de onde você está, da sua cozinha, porque a gente precisa deixar crescer, e para deixar crescer a gente precisa de um ambiente, né, propício, então tem que estar, talvez um ambiente não tão seco, e calor, né? Então assim, um calor indireto, então a gente pode deixar os mini hambúrgueres, né, que a gente vai fazer o salgado, crescendo em cima do forno, né, aqui, com o forno já ligado, aquecido, e a gente precisa de um tempo para deixar essa massa crescer, e isso pode levar alguns minutos, mais ou menos uns 15 minutos, dependendo da temperatura, de 15 a 20 minutos, fica crescendo. E talvez a gente não ia conseguir terminar tudo aqui agora, né? A gente já tem um limite aí de tempo, mas eu estou trabalhando a massa e eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente... Então, eu estou trabalhando porque eu preciso desenvolver um glúten para ela ficar uma massa, né, macia também, né? Então, muito bem, a gente já sabe. E claro, quando eu já estou aqui, né, existe esse processo de sovar, já aquece um pouco a massa. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o tempo também, né? Porque o fermento ele já está aqui num processo de sendo ativado. Então, eu gosto de porcionar a massa, mais ou menos de uma forma padrão, que cada um fique com um tamanho padrão. E aí, para isso, eu vou pesar. Quer ver, ó, quanto deu de massa aqui? 230 gramas. Isso daqui dá mais ou menos uns quatro hambúrgueres. 4 de 60 gramas, né? Mais ou menos. Então, daí, se eu divido mais ou menos a massa, eu tenho todos os... Ó, perfeito. Perfeito. 4 salgados de 60 gramas de massa. E os hambúrgueres, vou pesar aqui para vocês verem a média, 40 gramas cada hambúrguer desse, né? Que eu já fiz e já está descongelado. Praticamente descongelado. 40 gramas, uma média aqui, tá? Então, 60 de massa, 40 de hambúrguer. Então, basicamente, a gente vai abrir a massa. Não precisa abrir muito fino, né? Porque
senão ela começa a ceder e aí o seu recheio sai para fora na hora de assar é ruim. Então a gente abre a massa, né? Aí eu coloco aqui no meio o recheio e aí agora eu tenho que esticar um pouquinho a massa e fechar, fazer tipo uma trouxinha. Tipo uma trouxinha, né? E por isso que é interessante esse pré-preparo de já ter deixado nesse formato, né? Então, ó, fica fácil de eu fechar, certo? Só vou dar uma acertada aqui, mas ó, pronto. Tomar cuidado para ficar bem fechadinho embaixo, né? Para o recheio não sair, enfim. A gente vai deixar aqui, então, vamos fazer o próximo. Vamos abrir aqui. Dou uma esticada, né? Ponho o recheio no meio e aí a gente fecha com uma trouxinha mesmo. E uma dica que eu dou é de não colocar muita massa, gente, porque na hora de comer não fica agradável, né? De comer alguma coisa muito maçuda, com muita massa. Então a ideia é que tem uma quantidade ok de massa, talvez 50 gramas, né? E mais recheio. É legal quando tem mais recheio, né? Vamos fazer mais um? Então, a gente pode rechear com tipos, esses, né, recheios, fazer cada vez esses hambúrguerzinhos com composições diferentes, temperos, né, colocar vegetais, enfim. E aí o salgado fica diferente também, né? Uma forma bem legal de enriquecer os lanches. À tarde, dá vontade de comer uma coisa salgada, às vezes, ou acompanhar uma sopa, né? Levar tipo, vou passar o dia na rua, não tenho que... Porque isso daqui, a gente come fácil. Eu vou mostrar para vocês o resultado final depois. Então, aqui, já vou fazer o próximo, porque aí a massa, ela já vai começar... Vou cobrir aqui e ela já vai começar a crescer, né? Então, a gente precisa dessa condição do forno, já está pré-aquecido, deixar a massinha crescer. E aqui a gente faz mais uma, que foi a quantidade de massa que a gente fez, né? E aí a outra parte da receita também me renderam quatro desses. Então, uma receita que eu vou falar para vocês, eu vou falar agora no final a receita completa para vocês poderem fazer em casa. Certo? Então, é questão de pegar o jeito e a gente consegue fazer isso bem tranquilo. Então, agora, meus hambúrgueres estão aqui. Vou deixar eles crescendo. Cobrir com um pano limpo. E aqui eles vão começar a crescer. Muito bem, vamos lá. E aí, ó, esses hambúrgueres, gente, a gente pode, então, como eu falei, grelhar ele na frigideira. Dar uma refeição super legal aí. Certo? E aqui eu tô com, que eu já assei, então, vou cortar para vocês verem, né, como fica legal, em termos de recheio também, quantidade de recheio. Então, para vocês verem, tá vendo? Então, eu gosto quando fica com esse resultado de bastante recheio e pouca massa, né? Fica bem gostoso quando não tem essa coisa de ter muita massa de pão. Isso aqui é uma delícia, gente. Sério, espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem isso também, façam esse ressalgado. Por exemplo, esses daqui que já estão assados, eu ponho num saquinho, ponho para um freezer
e vou esquentando toda vez que eu quero um lanche à tarde, um lanche legal, né? Gente, sério, só de mostrar para vocês já dá vontade de comer, né? Então vamos lá. Vamos à receita, então. Vou passar a receitinha completa aqui para vocês. Vamos lá. Massa. Então vai 160 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de farinha de trigo integral, 40 ml de azeite, 7 gramas de sal marinho, 10 gramas de fermento biológico, 7 gramas de açúcar e a água. Então aqui eu acho que vai variar entre 100 ml e 120 ml, né? Eu usei 50 porque eu fiz meia receita, mas eu estou passando a receita completa, então a quantidade de água vocês vão ter que meio que ver entre 100 e 120 ml. Bom, vamos lá, recheio. Então é um tomate que eu usei aqui, usei o tomate, você pode usar cenoura, enfim, o que você quiser. Um tomate sem a pele, picadinho. Ervas, que eu usei aqui o orégano. Então, 10 ml de azeite para refogar a proteína. 80 gramas de proteína seca. Isso dá mais ou menos uma xícara de proteína, uma xícara e pouco. Um pedacinho de cebola, alho, sal marinho. Uma colher de sobremesa, uma colher de sopa de molho de soja e 5 gramas, que dá mais ou menos uma colher de sopa de psyllium, né? E aí vocês assistindo o vídeo, vocês vendo como se prepara, né? Vendo o modo de preparo, vocês com certeza vão conseguir replicar isso aí na casa de vocês e poder fazer lanches legais, né? Ter proteínas de origem vegetal gostosas, compondo aí os pratos de vocês, e tudo isso contribuindo para um padrão alimentar mais consciente, né? Um padrão alimentar mais saudável, menos inflamatório, um padrão alimentar que contribui para a sua saúde e também minimiza todos esses prejuízos que a alimentação convencional à base de proteína animal tem trazido, né, para o nosso mundo, para o meio ambiente de modo geral e também para o sofrimento dos animais. Então, esse aqui é meu recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, comecem a trazer mais consciência na hora de fazer suas refeições, de compor seus pratos e experimentem. Tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Essa foi, então, a dica de hoje, fazer uma super salgado com proteína de soja, bem legal, que eu tenho certeza que a criançada vai amar também. Então é isso, um beijão para vocês e até a próxima.